Olá, sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero roteiro de cinema. O gênero textual, roteiro de cinema, na verdade, ele começa com um argumento, uma ideia. O roteiro, o argumento, é um documento narrativo que vai ser utilizado como diretriz, ou seja, vai ser utilizado como um guia para os espetáculos, tanto de cinema como programas de televisão ou até jogos eletrônicos. Os roteiros de ficção, eles contêm a íntegra de um filme ou de um capítulo, seja de novela ou de seriado, divididos em cenas numeradas que vão então descrever minuciosamente os personagens e os cenários. O roteiro também vai incluir todos os diálogos, com indicações para os atores quanto à entonação de voz, a atitude do corpo. Além disso, também vai informar o horário das gravações de cada cena, se é de dia, se é à noite, pôr do sol ou amanhecer, ou também se a cena é externa ou interna. Também vai indicar se a cena vai ser gravada em área livre ou em estúdio. Os espetáculos que não são de ficção, como Festa de Oscar ou até mesmo o Criança Esperança, né, que é um exemplo que a gente traz aqui, dependem também de um roteiro, assim como os documentários e filmes publicados ou publicitários, cada um com a sua linguagem própria. Quais são as partes do roteiro? Então, no cinema, o roteiro é a base do filme, a parte prima que nasce antes de toda a obra. De acordo com Sid Field, que é um roteirista e consultor de Hollywood, ele diz que um bom roteiro vai apresentar três partes essenciais e essas partes elas precisam estar bem desenvolvidas, né? Personagens, estrutura e enredo, sendo este dividido da seguinte forma. Na parte 1, então, aqui seria a introdução do filme, delimitando personagens, as ações. Aí vem o primeiro ponto de virada, onde se passa, então, para a segunda parte. Nessa segunda parte, então, a gente vê o desenvolvimento do filme, a confrontação, né, que vai se dividir através de um ponto central, em outras duas partes. Essa confrontação, gente, na verdade, é um conflito, um problema que vai surgir, né, para que o filme, né, no caso que a gente está aqui estudando o roteiro de cinema, ele alcance o seu ápice, o seu clima, né, que é o ponto mais alto do drama, o ponto mais alto, na verdade, do filme, tá certo? E na parte 3, então, se define o desfecho da história, o final da história, lembrando sempre que se trata de um roteiro clássico aqui, né? Então, podem existir modificações, onde se pode trabalhar também do final para o início, ou do meio para o início, do meio para o fim, e depois para o início, ou vice-versa, já que no cinema tudo é possível. Então, o que é o argumento no roteiro de cinema? Na verdade, o argumento, geralmente, no roteiro de cinema, ele é a primeira questão a ser desenvolvida por um roteirista. É a ideia trabalhada sobre a qual vai se desenvolver uma sequência de atos e acontecimentos que consistirão futuramente o roteiro. O roteiro, então, é o texto do filme. Geralmente, ele vai se originar no argumento, mas adaptado com falas e cenas para ser filmado. É basicamente a transcrição da história de uma forma que possa ser montada e encenada. O roteiro é essencial para que o projeto, né, tome forma. A produção defina as locações, ou seja, os lugares onde o filme vai ser gravado.
o diretor conheça os personagens e possa selecionar os atores, para que os atores também conheçam seus personagens e aprendam as suas falas. É importante também para que a equipe de produção priorize seu trabalho e decida, por exemplo, a ordem da gravação das cenas. É a forma escrita de qualquer audiovisual. É a forma literária efêmera, pois ela vai existir durante o tempo que leva para ser convertido em, na verdade, no produto audiovisual ou no filme. No entanto, sem material escrito não pode se dizer nada. Por isso, um bom roteiro não é a garantia de um bom filme, mas sem um roteiro não existe filme. O roteiro é uma narrativa efêmera, por quê? Porque ela é passageira, viu, gente? Então, assim, o roteiro só vai existir até as gravações começarem a acontecer e finalizarem, né? Porque após a gravação, o roteiro, ele deixa de existir, já que o roteiro é o filme, né, escrito, tá certo? Bom, quando a gente fala de filme, né, a gente vê a curva dramática, né? Então, a curva dramática, na verdade, é por onde a história vai perpassar para que aconteça toda a produção, né? E que traga ao leitor, na verdade, a emoção de estar assistindo aquele audiovisual ou aquele filme. Então, começa com a exposição, que na verdade é o script, né? A propaganda do filme, na verdade, a apresentação, certo? Depois vem uma ação crescente, tá? Essa ação crescente, na verdade, ela perpassa pela ação dos personagens, pela caracterização dos personagens, os locais onde a história vai ser gravada, chegando ao ápice, né, que é o clímax. O clímax, na verdade, é o ponto mais alto do drama. Essa ação decrescente é quando esse clímax ele vai decaindo, né, até que chegue no desfecho a resolução do problema e o relaxamento do leitor a partir desse ponto mais alto do drama. Então, a curva dramática ela consiste no crescimento da situação dramática até o cume. Depois ela começa a descer até voltar à normalidade. A curva dramática está intimamente ligada ao arco do personagem. Por meio de uma trama, um personagem corrige ou não uma falha, supera ou não um trauma. A curva dramática é a responsável por nos deixar ansiosos ou tensos na poltrona do cinema ou até no sofá de casa. É basicamente as variações de intensidade do filme. Nela, a história começa de um ponto de partida que mostra o recorte escolhido para apresentar ao espectador a situação, o estado inicial de repouso ou equilíbrio do protagonista. Por algum motivo, há uma ruptura do conforto inicial, então o protagonista, que é o personagem principal aqui no caso, parte para o clímax, né? Parte para uma situação de drama, né? E aí depois há um novo equilíbrio que é representado também pelo crescimento da curva. Então eu trouxe aqui, na verdade, um gráfico sobre a curva dramática, né? Como ela acontece. Então aqui a gente tem, ó, a tensão e a intensidade, né? E o tempo da narrativa, tá certo? Então ela parte do início, passa por uma complicação, chegando até o clímax, que é o ponto mais alto da situação dramática. Depois ela vem para resolução e relaxamento até a conclusão ou desfecho da história. Algumas dicas importantes aqui que eu trago para vocês na questão da produção de um roteiro. A gente vai ver na nossa próxima aula como produzir um roteiro. Então, assim, a capa do roteiro deve conter título da obra e nome do roteirista,
seus contatos de e-mail e telefone, e a primeira página nunca é numerada. Todas as outras páginas, então, do roteiro devem conter uma numeração. A fonte padrão, né, também é a Courier News, no tamanho 12, e o espaçamento entre linhas, que a gente vai ver isso detalhadamente, é simples. Não utilize itálico em negrito, né, ou negrito, e na descrição da ação não se deve repetir informações que já está no cabeçalho, ou seja, na introdução do roteiro. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima.